Olá, dando início à gravação do nosso podcast aqui com Marcelo Cordeiro, tenho o prazer de receber dois grandes amigos e empresários, fundadores aí da M2 Multimarcas e trabalham no ramo de veículo desde o ano de 2004. São naturais de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. Muito prazer receber vocês aqui, viu? Geraldo Rezende da Cunha Neto, popular Neto. Se apresente aí para nós, Neto. Então, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Para nós é um prazer estar aqui, né, com esse grande amigo, Marcelo. E eu sou o Neto, natural de Carmo Paranaíba, tenho 34 anos, sou casado com a Fabiana e sou pai das minhas preciosidades, Emanuel e Sara. João Paulo Contígio de Rezende, famoso Jota. Se apresente Sou para João nós, Paulo Contígio de Rezende, sou de Carmo do Paranaíba, sou pai do João Paulo, 15 anos, né? Que eu estou aqui em Catalão já trabalhando no ramo de carros aí. Então, um prazer de estar aqui com o Marcelo, participando do podcast dele. Obrigado, Marcelo. Para a gente entender um pouquinho da história de vocês, eu acho que é interessante a gente voltar lá no início. Como é que foi essa decisão aí de abrir a M2 e tomar essa decisão? Eu queria saber assim, se foi difícil, primeiro se foi difícil, o que vocês pensavam naquela época, né? Porque fundou a M2 no ano de 2017. Se teve dúvida e uma coisa importante, se a família teve participação. Então, a gente começou no ramo automotivo bem familiar. A gente já tinha alguns parentes lá em Carmo Paranaíba que já trabalhava no ramo. E quando a gente veio para Catalão, a gente trabalhou com o nosso tio na loja dele. E aí, no final de 2016, a gente tomou essa decisão. Foi bem rápido a decisão, foi tomada para estar abrindo a loja. E abrimos, teve tanto o apoio do meu tio, onde a gente trabalhava, como da nossa família. Nossa família sempre nos apoiou muito, a gente tem que agradecer. E difícil sempre é, né, Marcelo? Assim, o início é muito difícil, a incerteza de como será, a parte financeira também, assim, aquela incerteza, aquela insegurança sempre existe. Mas eu acredito que primeiro foi no coração de Deus, a M2 Multimarcas, e diante de uma direção de Deus, a gente com o pé no chão foi caminhando passo a passo e graças a Deus, com todos os desafios, tem ido bem. Então teve muito o apoio da família aí no início? Sim, com certeza, com certeza. Nossa família assim, é muito unida, minha mãe, minha irmã, eu e João Paulo. A gente tem uma união muito, muito boa, muito estável e eles sempre nos apoiaram nas nossas decisões. E isso é muito importante, com certeza, né? João Paulo, e ficou dúvida lá no início? Como é que era essa questão? Com certeza, né? A gente tinha dúvida como que o mercado ia absorver, né? Então, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente começou com... A loja era metade do que ela é hoje, né? E depois de 6 meses, já graças a Deus, já fomos expandindo ela e graças a Deus hoje está muito bem. Nós temos, como meu irmão falou, né? É Deus mesmo. Foi Ele que abriu as portas e é Ele que mantém nós lá. Quando você conversou comigo para abrir a empresa, né? E lembro muito dessa parte que você citava muito Deus, né? Falava assim, eu tenho minhas dúvidas aqui, mas vai dar certo e Deus está no comando e a gente vai fazer a nossa parte e Deus também vai fazer, né? Eu queria saber, assim, sempre quando a gente fala com você sempre afirma muito a palavra de Deus, né? Você usa muito isso, que é coisa sua mesmo, particular, né? E aí eu queria, assim, essa relação sua com o Criador, essa relação com Deus, como que você avalia isso aí para a família e para os negócios? Se você avalia, qual que é a importância, assim, para... Isso. Então, todas as nossas
vou falar minhas, né? As minhas grandes decisões, eu sempre coloco nos pés do Senhor. Eu sempre oro, busco. Então não foi diferente com relação à loja. Eu sempre exponho isso para o João Paulo. Vamos estar buscando de Deus, vamos estar buscando de Deus. E que a paz seja nosso árbitro. Então, baseado na minha história com Deus, baseado no que eu conheço de Deus, eu não tomo nenhuma decisão sem antes levar primeiro ao Pai, orando, buscando dele, na palavra, e ele tem respondido. E não foi diferente com a loja. A gente buscou de Deus, a gente orou, entregou para Ele. Ele nos deu a paz, aí nós seguimos com o projeto. Agora uma curiosidade, viu, Neto? Essa história aí de veículo, eu queria saber, é desde criança que você gosta de brincar de carrinho? Como é que é isso aí? Então, eu acho que está no DNA brasileiro mesmo, né? Essa paixão por carros, por veículos, motores. Não foi diferente comigo, sempre fui um colecionador de miniaturas e não confesso que eu não sou um entendedor de veículos, de tantos cavalos, de potência, de fabricado em tal país. Eu não sou esse intelectual assim, buscando essa informação sobre os veículos, mas eu gosto muito do que faço, eu gosto do comércio, eu gosto do contato com o cliente, de toda essa dinâmica. E também sou amante de carro, de curtir o carro, de viver. Não entendo muito sobre lá as origens, mas no momento ali eu sou bem inteirado, assim, no comércio atual de veículos. E aqui, fala aí mais também de você, eu quero saber mais também do início. O que você quer saber? Quero saber de onde que veio esse sua paixão por números. Paixão por números, isso. É até engraçado, né? Eu lembro assim, era bem pequeno, né? Ganhei um brinquedo lá que era para fazer conta. Né? E eu ficava o dia inteiro com aquilo, né? 4 mais 1, 5. 7 mais 2, 9, né? Negócio mais interessante, né? E sempre, tudo que eu enxergava assim era número. Né? Então, eu via uma quantidade de palavras e eu já contava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já ficava, né? Essa relação com números é muito, muito boa. E assim, com o passar do tempo, eu descobri então que não era só números. Interessante. Que eu gostava muito de ver os números e analisar os números. Então que é interessante, né? Porque o número geralmente ele é muito frio, né? O resultado ali ele é muito frio ali. Mas então você começa a analisar o que tem por trás dele, é muito interessante, né? Então, quer dizer, aí a contabilidade foi aonde que ela caiu, né? Na minha vida aí, então, porque só fazer e entregar o resultado pronto já não serve, né? Então, você tem que pegar aquilo ali e analisar. E analisar, então, para saber como é que chegou naquele resultado final, né? Então, mas assim, desde o início, gostava mesmo dos números, né? E é uma coisa que vem já desde criança, né? Não tem como a gente explicar, né? Não, e é legal de você a transparência que você mostra pra gente, a confiança, né? Então, tipo assim, sempre que a gente precisa de alguma coisa, alguma dúvida, transparência sua com, né, o seu... Isso mostra assim, né? Você falando desse jeito aí, não mostra que você faz só pelo trabalho, né? É porque gosta. Quando a gente precisa de algum assunto que a gente liga, você explica de uma forma, não aquela coisa assim, totalmente profissional, né? Você abrange mais. Isso é quem gosta do que faz que trabalha dessa forma, não é só aquela parte profissional direta. A gente é bem servido com o seu trabalho. E a gente vê isso também, tipo assim, no nosso. Do mesmo jeito, nós também, igual, tipo assim, você tem alguma dúvida com o carro, alguma coisa, você liga para nós e pergunta e tal. E isso
eu gosto disso, eu gosto, tipo assim, do cliente me perguntar, nem que seja para não comprar meu, mas tipo assim, porque a gente, a não ser, a gente entende um pouquinho, a gente sabe de valores e tudo, e isso é legal, essa relação, né, de vocês, assim, isso é bom. Vocês falando assim, aí eu lembrei de uma outra coisa aqui, né? De tanto que eu gosto assim de problema e problema assim, sério, que é aquela questão assim, a pessoa falar assim, ó, eu tô com um pepino aqui e não vou dar conta de resolver. E eu fico numa satisfação quando a pessoa chega aqui falando isso, e aí eu falo para ela, ó, isso é mais simples do que você imagina. Né? Então eu já pego e já procuro dar essa tranquilidade para a pessoa, né? Isso eu gosto mesmo de fazer isso e falar a linguagem do cliente também, né? Porque se eu for falar a linguagem contábil para vocês também, Ninguém vai entender, né? E só você que vai entender. não vai sair do lugar, né? Bom, é isso aí. Neto e Jota, muitos empreendedores às vezes têm uma ideia, mas não tem capital. E surge muita dúvida aí no início para abrir a sua empresa, né, para ter o seu negócio. Vocês contaram com alguma ajuda no início? Como é que foi isso? Então, Marcelo, realmente, o início é muito difícil e essa dificuldade que todo mundo encontra no início realmente pesa muito. Nossa reunião aqui para alocação do imóvel lá, você lembra o quanto eu insisti com o pessoal do imóvel para nos alugar só uma parte do imóvel e ele insistiu em alugar tudo. A gente queria só uma parte porque pouco carro mesmo, então a gente tinha essa dificuldade do estoque, né? Tinha essa dificuldade do estoque e esse pensamento, né? A gente não tem carro nem para colocar nesse pedaço da frente, quanto mais alugar uma área do tamanho lá que você sabe que é. Então, a primeira ajuda com certeza foi de Deus abrindo as portas para nós. E uma coisa que sempre nos ajudou muito é a confiança do cliente. A gente trabalha também com consignação. Então, além dos nossos carros lá no estoque, quando a gente falou em abrir, a gente teve uma aceitação muito boa no mercado e muita gente trouxe esses carros para nós como consignação. Então, gerou fluxo, gerou estoque, gerou opções para o cliente. E isso foi chegando, principalmente esses consignados, e logo a gente teve que expandir, né? E a gente dá graças a Deus e a vocês que nos incentivou a alugar a área completa. Porque senão hoje a gente não teria mais estrutura para nosso estoque. Depois disso a gente alugou já até outro pedaço, né? Isso. Que durante antes da pandemia a gente estava com estoque muito grande. Agora com o mercado reduziu um pouco do estoque, com a falta de carros, né, no mercado, então a gente reduziu um pouco do estoque. Mas a gente chegou até que alugar outra parte para dar certo, suportar, graças a Deus, o nosso estoque, né? Mas estamos aí. Às vezes eu penso que falta muito planejamento, sabe? E com vocês não aconteceu isso, porque a gente sentou, conversou direitinho, né? Vocês tinham tudo na cabeça, como é que ia ser o negócio, toda a estrutura, né? Tipo assim, e a gente fica muito com o pé no chão, tipo assim, a gente tem muito medo, né? Talvez de fazer uma coisa, né? Então vamos colocando, da maneira que a gente consegue, a gente vai com dinheiro nosso para a gente trabalhar o nosso estoque, né? Eu até brinco assim, o Neto, que a pessoa para abrir a empresa, toda empresa ela nasce devendo. Toda empresa nasce devendo. Não tem como ela não nascer devendo, é interessante, né? Mas ou ela deve para o sócio, se a pessoa tem dinheiro e vai iniciar um negócio, ele nasce devendo para o sócio, né? Mas se ele não tem o dinheiro para iniciar o negócio, ele vai buscar fora. Isso. Aí se ele vai buscar fora, ele deve então para o banco, por exemplo. Ou no caso então, alguém, às vezes da família, que vai lá e financia para iniciar aquele negócio. Então assim, como que você vai iniciar um negócio,
devendo, porque a gente já sabe aqui, todas as empresas nascem devendo. Ou ela deve para o sócio ou deve para alguém. Como que você vai iniciar um negócio sem ter planejamento? Porque toda empresa, ela tem que ter lucro, né? Empresa, eu até falo aqui para os clientes, empresa não é instituição de caridade. Ela precisa gerar lucro. E aí, para gerar, ela tem que gerar lucro até, para devolver dinheiro para quem investiu. Então, isso é muito importante. Às vezes eu fico um pouco triste, porque essa questão do planejamento, ela não é muito bem trabalhada ainda para os empreendedores, para os empresários, né? De repente eles decidem montar um negócio e vai da cabeça lá e depois perde, né? Então fica ruim, né? Você vê assim um negócio iniciar sem ter estrutura, né? Uma das informações mais importantes, assim, mexeu muito comigo numa das nossas reuniões, Marcelo, foi quando você falou assim, você tem que entender que o J é uma pessoa, a M2 é outra pessoa e você é outra pessoa. Entendeu? Porque assim, até pela cumplicidade que a gente tem, isso muitas vezes misturava, né? Misturava valores. Mas quando a gente começou a colocar em prática que o que é da M2 é da M2, o que é do neto é do neto, o que é do J é do J, assim, bem separada aquela questão de pagamento de contas, aquelas coisas. Então, assim, até um dia quando eu te expliquei isso, falou, não, você não pode fazer isso. O que é da loja, você paga da conta da loja, entendeu? Isso, assim, pequenas coisas, mas que faz uma grande diferença no caminhar. Então, quando você me falou isso, eu falei, a gente precisa colocar isso em prática ao pé da letra, ao pé da letra. Isso tem feito a diferença. É interessante você falar isso porque muitos ainda confundem, né? E aí eu sempre explico aqui, CNPJ é CNPJ, CPF é CPF, não confunde, né? E não tem problema nenhum você tirar lucro da empresa. Qual que é né? O que tem isso? Você tirar lucro da empresa que você é dono. Só que isso precisa estar sempre assim, bem dividido, né? Não, o que é da empresa, o que é meu, é meu. Depois você vai lá e tira o lucro. Sobrou lucro, você vai lá e tira. Né? Não tem problema nenhum isso, né? Mas me fala uma coisa, a gente está falando aí de coisa boa, né? E teve alguma coisa aí que deu errado e teve algum aprendizado? Tem, né, Marcelo? Sempre tem os errados, né? Sempre tem a bola fora. E é nessas que a gente aprende a melhorar. É nessas que a gente cria estratégias diferentes. Por exemplo, o brasileiro, assim, a maioria, né, não generalizando, sempre deixa para a última hora aquela coisa. No nosso caso lá, o que acontece? A pessoa compra o carro e amanhã eu transfiro, e a gente confiando nisso, a gente acaba, né, liberando toda a documentação e se isso não acontece, pode gerar algum transtorno para o antigo dono, né? Então, assim, baseado nisso, hoje a gente tem coisas hoje tem procedimentos que evitam esse transtorno, tanto para nós quanto para o antigo dono do veículo. Por exemplo, hoje existe um comunicado de venda, a pessoa compra, se você for lá na loja hoje comprar um carro, ainda que você não vai no Detran hoje, nem amanhã e nem daqui a um ano, hoje o carro já sai com comunicado de venda ao seu favor. Então a gente está isentando o antigo proprietário, né, de qualquer transtorno e a gente também de receber o antigo proprietário lá na loja com algum probleminha. Então, assim, parece que não, mas esses pequenos problemas é o que causa o maior transtorno para nós, assim, emocional, sabe? O financeiro você compensa, né? Fundiu um motor de um carro, tudo bem, a gente vai lá e vai arrumar. Mas assim, aquele transtorno para o cliente é o que a gente tenta evitar. O cliente, Neto, chegou uma multa aqui para mim. Então, hoje a gente foi criando, foi contratando esse tipo de mecanismo, esse tipo de suporte que deixa o cliente mais confortável, tanto o antigo dono como o novo proprietário. Com isso aí nós vamos evitar muita dor de cabeça agora com esse, né, com esse sistema agora, desse comunicado de venda, que isso já trouxe muito problema para nós. E eu acho que agora vai evitar muito sobre isso aí. Isso é muito bom para nós. E ficando mais sério ainda, além disso, por exemplo, a gente falou desse, né? Existem vários procedimentos que fazem que evita essas coisas. Por exemplo,
Talvez a gente vende um carro para o cliente, ele não transfere o carro, né? E aí caiu uma restrição no antigo dono, entendeu? Então o fato dele não transferir, caiu uma restrição no nome do antigo dono que penhorou aquele carro. Então isso também é coisa que já aconteceu, né? Hoje a gente faz de tudo para evitar esse tipo de coisa, mas pode acontecer, a gente tem que ficar muito atento com isso, porque muitas vezes nós brasileiros deixamos para amanhã, deixamos para amanhã e pode vir a acontecer Aí isso. vocês criaram tipo um procedimento. Isso. Tipo uma norma, né? Isso. É uma norma interna que o carro não pode sair sem esse comunicado de venda, mas é um sistema que já existe, né? Totalmente legal, né? Assim, o que me veio à mente aqui quando você falou de problema, já aconteceu, o problema foi esse, mas existe vários outros. Já vi casos a gente já vendi carro para o cliente, ele não transferiu o carro e o carro foi penhorado, ele perdeu o carro. Ele perdeu pelo fato de não ter transferido o carro. Isso acontece, é um alerta que tem que ficar. Às vezes a pessoa fala, mas preencheu o recibo, agora vai dar multa de recibo e tal. Melhor uma multa de recibo do que correr o risco de perder o carro. É muito comum, hoje a justiça, né, tá de olho, os sistemas é bem integrado, então assim, é fácil de uma pessoa, um dono anterior que teve algum problema na justiça, a justiça encontrar aquele carro no nome dele. Existem formas do terceiro de boa-fé, que é um assunto mais longo? Existe, mas assim, é bem mais fácil já resolver o negócio imediato do que correr o risco de uma possível penhora. Marcelo, e assim, a gente sempre fala que a grama do outro é mais verde, né? A gente acha que os problemas só acontecem com a gente, eu vejo seu escritório aqui, você sempre de bom humor e tal, toca tudo redondinho, mas a gente sabe que nos bastidores tem os desafios também, né? E aí, o que você enfrenta aí? Tanta lei, tanta essa questão aí que a gente vê falar e a gente não entende muito. Caiu na malha fina, o leão pegou. E aí, como que é esses abacaxi que você descasca aí? Bom, é interessante, né? Mas primeiro, falando assim da empresa que você perguntou, né? Eu acho que lá atrás eu não entendia que aqui era uma empresa mesmo, de verdade, entendeu? Uma empresa contábil, né? Antigamente a gente falava assim, só escritório de contabilidade, e hoje não. Então, hoje já tem assim, os papéis muito bem definidos, né? Então, tem uma estrutura para ser seguida, então, e tudo mais. E realmente hoje toco aqui como uma empresa contábil mesmo. Então a empresa, ela tem que ser gerida, ela tem que dar resultado, né? As pessoas que estão aqui trabalhando, as pessoas têm que estudar, tem que buscar conhecimento, porque conhecimento é a base de tudo, né? Então, a partir dessa virada de chave aí para a empresa contábil, então o negócio começou realmente a deslanchar, né? Mas sobre lei, né? Aqui, se a gente pegar a lei e mandar para os clientes aí, eu não vou entender nada mesmo, não. O que a gente faz aqui, o que eu procuro fazer, é pegar a lei, interpretar ela e passar para vocês assim, de uma forma mais tranquila possível, né? De um jeito eu até brinco aqui com a equipe, do jeito que uma criança pode entender. Então, se eu for explicar para minha mãe, ela vai entender o que eu estou falando. Tento fazer isso da melhor forma assim, possível mesmo, para deixar bem claro e destrinchar aquilo ali tudo. Como os números também entra como nota assim no meu ouvido, os números, né? A lei também ela entra, né? Porque eu gosto também de pegar a legislação, interpretar, ver aonde é que você pode economizar com imposto de forma legal, né? Então, preparar isso, porque existem muitas formas aí de recolher impostos. Algumas vocês vão recolher mais, outras vai ser menos, mas tudo de maneira legal, né? Então, dentro da legislação, a gente então tenta aplicar isso e ajudar vocês aí da melhor forma. Neto e Jota, e aí me fala o seguinte sobre as redes sociais. Vejo que vocês usam muito bem aí o Instagram, divulgam
colocar as fotos dos veículos lá, fica bonito, né? Dá vontade de comprar todos os carros que vocês põem foto lá. Mas me fala assim, como é que foi lá no início essa ideia, né, de montar um Instagram, de montar uma página, e aí como é que vocês pensaram isso lá atrás? Isso aí hoje, tipo assim, hoje o mercado, muito isso aí, né? As redes sociais hoje, os casos, anúncios, né? Não só como Instagram, mas os sites, né? O site de anúncio e tudo, então a gente tenta deixar bem atualizado, né? Porque hoje 50% da vida da gente fica na frente do telefone. Então isso aí a gente usa muito, tenta usar muito ela aí, especificar direitinho os nossos anúncios, todos os nossos anúncios têm valores do carro, entendeu? Então a pessoa já está ali, está vendo o anúncio, tem os valores do carro, então tipo assim, a gente preserva muito isso aí. E o nosso fotógrafo aí, que é o nosso fotógrafo oficial, e ele é muito criterioso com as fotos, com os anúncios e tudo, né? E ele que toma mais frente disso aí. Então, eu assim, não tenho nenhum curso, nada, mas eu faço questão de fazer, sabe? As fotos. Hoje, ninguém tem tempo de sair andando procurando um carro, mas todo mundo está com o telefone na mão o dia inteiro, né? Então, a gente precisa atrair o cliente de alguma forma. Foi até engraçado a gente dedicar mais na foto, na posição, na luz do dia, assim, né? Da hora. Uma vez teve um caso até interessante, a gente vendeu um carro e era uma Kombi. Antes de a gente abrir a M2, ainda era lá na Brasil Automóveis. A gente vendeu uma Kombi e era consórcio. Consórcio é muito criterioso, né? Aprovou o carro e tal. No fim do processo, eles pediram 4 fotos do carro. E o cliente tinha experimentado essa Kombi e tinha encostado ela lá no fundo da loja. E assim, era bem no fundo mesmo, então era um muro mais feio e tal. E eu cheguei lá e já tirei as fotos do carro de qualquer jeito e enviei para o consórcio. E era uma Kombi boa, ela era boa, mas ela foi recusada no consórcio. Eles alegaram que ela estava a condição que ela estava, se ela estragasse, o cliente não ia comprometer a renda dele, pagar o consórcio e consertar o carro. Então, assim, a partir daí a gente ficou bem mais atento, porque a foto condenou o carro. Ou seja, a foto boa vende o carro. A foto boa vende o carro, né? Verdade. Aí, assim, a gente fica bem atento, assim, às fotos. Como o João Paulo disse, a gente é bem transparente também na publicação. E quando o cliente entra em contato, também, né? A gente faz as fotos ali. E, assim, tem que falar a verdade. Às vezes o carro não está tão bom quanto a foto. E quando o cliente é de fora, que vai vir, claro que eu vou... Tipo assim, não é que não está bom quanto a foto. Talvez tenha uma informação que não dá para ver, que o cliente não dá para ver na foto. A gente faz questão de fazer vídeos, né? E filmar ali todos os detalhes do carro, tanto as qualidades quanto alguns defeitos. São carros usados, né? Pode ter sim, acontece, mas a gente faz questão de mostrar para o cliente para trabalhar com o máximo de transparência. Mas a foto realmente vende o carro, assim... A gente tenta fazer isso com muito capricho. Mas aí, só para entender, as primeiras ali, vocês pensavam que podia gerar negócio, colocar aquelas fotos ali, ou às vezes era só para divulgação? O que vocês pensavam lá no início, assim, as primeiras? Então, a gente não imaginava que podia, a gente imaginava que podia mostrar, né, principalmente para clientes de fora, que hoje a gente vende muito para fora, muito, a gente vende carro que o cliente nem vem ver o carro. E hoje, né, hoje tem muita, tipo assim, tem uma vistoria cautelar, né, que o cliente pede, a gente faz a vistoria cautelar e a gente entrega hoje para o Brasil inteiro. Graças a Deus a gente tem um público não só catalão, a gente entrega para o Brasil inteiro hoje carros, entendeu? Pará, BH, para todo lado a gente já está vendendo, entendeu? Então hoje o cliente não vê o carro. Então a gente mostra muita transparência nisso aí também, que a gente manda o carro sem ver. A gente sabia que era uma forma de divulgar, mas a gente não tinha noção que poderia chegar onde chegou, né?
Hoje eu acredito que 70% hoje de quem chega na loja ou que entra em contato viu primeiro nas redes sociais. Então, assim, a gente não tinha essa dimensão. Nem tem ainda, a gente sabe que a gente precisa melhorar muito, a gente precisa aparecer mais para ter essa interação, fazer o que você está fazendo, né? Eu tenho visto aí nas suas redes sociais que você tem aparecido mais e tal, mostrando, ensinando, respondendo perguntas. A gente precisa melhorar mais nisso, na correria ali do dia a dia, talvez até um pouco por timidez, e também falta de tempo, a gente acaba não aparecendo muito e tudo para gerar esse engajamento. Quero até pegar umas dicas com você aí, que eu tô vendo que você tá aparecendo bem e tal, todo bonitão lá. E aí, você tá investindo nisso aí, né? Então, é interessante como é que era, né? Antigamente, né? E eu acho que se tivesse algum conselho para mim dar para mim mesmo lá atrás, seria que era bom e necessário investir em marketing, né? Então, assim, era uma área que tinha pouco investimento, né, da minha parte, né? E que eu acho que é extremamente importante a gente fazer isso dentro do nosso negócio, né? Então, a gente começou a investir aí nas redes sociais, já está com um canal no Instagram, estou mandando informações aí para as pessoas, tirando dúvidas, né? A gente vai começar aí também um canal no YouTube, levando essa questão do empreendedorismo também. Eu acho bacana. E tem alguns projetos aí que são meio que pessoais meus, sabe? Então, a gente conversou esses dias, eu te falei, né? Que tem dentro de finanças mesmo, então eu domino muita área, né? E aí participo aqui dentro da igreja, dando curso de noivos aí para os casais, falando sobre finanças. É um problema assim sério. Eu até brinco lá com eles, né? Que geralmente os casais quando casam, né? Praticamente se for perguntar para eles, 100% vai falar que casa porque ama, porque gosta da pessoa, né? Só que 70, 80% separa por problema financeiro. Aí como é que então explica isso? Você casa porque ama e separa porque tem problema financeiro? Né? Então, assim, e aí a gente está começando a divulgar então sobre isso, falar aí sobre algumas passagens aí da Bíblia também, que a gente falou planejamento, tem planejamento na Bíblia. A gente fala também de finanças, o que mais tem na Bíblia é finanças. Então, é interessante a gente fazer essa relação aí, tudo, né? E poder ajudar os casais aí também a se organizar no dia a dia. Né? Esse é um projeto meio que pessoal meu mesmo, mas que eu penso que eu posso ajudar aí a galera porque quando a gente fala em finanças para casal, então o problema não é só financeiro. Às vezes ali é o que eu sempre converso, é a infidelidade financeira. Imagina que se entre vocês, o negócio de vocês tem infidelidade financeira, o negócio não ia funcionar. Então é a mesma coisa dentro de casa, né? Dentro de casa é a mesma coisa. Então se tem infidelidade financeira, não vai para frente o casamento. E como é que isso acontece? É a hora que começa a esconder um do outro, né? Eu vou lá e faço uma dívida e não conto a minha esposa. O outro eu vou lá e compro um negócio e não conto para ela. Se começar a ficar desse jeito, gera infidelidade financeira e o casamento, então, acaba por conta disso. Então, o problema não é financeiro, o problema maior é não conversar sobre finanças, né? E aí tem também essa questão do perfil, né? Que eu falo, né? Tem um perfil que ele é conservador, o mais analista, tem outro perfil que ele é mais gastador. E aí, sempre mesmo, quando eu acompanho aqui alguns amigos, algumas pessoas que a gente acompanha, é sempre mesmo o perfil que não combina de jeito nenhum com o outro, é dois perfis gastador. Porque ninguém freia o outro, fica todo mundo solto, gastando, entendeu? Então, assim, aí é difícil. Precisa eleger um para poder falar, opa, não é hora agora, vamos pensar aqui junto, né? Então, isso é importante. Mas respondendo aí, então, é muito importante a gente organizar isso e levar, né, essa informação para todos aí que conheçam, né,
poder melhorar o dia a dia, tanto o negócio empresarial quanto o pessoal também, né? Sabe aquela história assim que eles falam, na administração, eles falam muito bem, né? Tipo, a administração primeiro se aplica em casa, para depois se aplicar nos negócios, né? Então não tem jeito, né? E interessante, a pessoa que ela é desorganizada, financeiro, pessoal, ele leva para dentro de casa. Não tem como, parece assim, a empresa ser organizada e lá em Dentro de casa é bagunçado. Não, não tem jeito. Quase, pode até existir, mas eu desconheço. Então, vocês foram muito visionários lá atrás, né? E eu queria saber de agora mesmo. Tem algum sonho que não realizou? Tem algum projeto futuro? Queria que você me falasse um pouquinho aí. Então, sonhos são muitos, né? Eu sou um menino sonhador, mas a gente sabe que tudo é no tempo de Deus. Como funcionamento da loja, a gente assim tá muito feliz, sabe? Caminhando, a gente tem uma equipe maravilhosa, as meninas, os meninos, assim, a gente é uma família lá mesmo, família sabe? mesmo, Assim, eu não vejo, a gente tá nivelado com eles. Eles, assim, a gente tem um respeito enorme com eles. Eles têm um respeito enorme com a gente. É uma família. Então, assim, no andamento da loja, o tipo de produto, tipo assim, a gente sempre gostou muito de ter as picapes, sempre gostou muito dos populares. Então, assim, como estoque, como funcionamento, a gente está muito feliz. A gente sonha, né, com uma sede própria, com certeza. Deus nos presenteou com um imóvel, a gente tem algum plano futuro, assim. Não tira nossa paz em momento algum, o que a gente tem que fazer agora, a gente está esperando o tempo de Deus. E se é de Deus também. Porque talvez não é, talvez Ele quer que a gente fique lá onde está e a gente vai ficar feliz. A gente é feliz ali, a gente tem sido feliz e foi feliz ali com a localização, com a estrutura. A gente, lógico, que sonha em ter um conforto maior para o cliente, um conforto maior para os colaboradores, para nós, mas tudo é no tempo de Deus. Um sonho profissional seria uma sede própria, um escritório bonito igual esse aqui seu, né? Mas a gente sabe que tudo é no tempo de Deus e se tudo aconteceu tão bem até aqui, eu sei que Ele tem coisas maravilhosas para nós, né? Que a palavra diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, assim, no tempo dele, da forma dele, e a gente está aqui para viver o que ele tem para nós. É interessante que a gente pensa assim lá atrás, né? Por exemplo, quando eu abri o escritório, era só eu, mais uma pessoa, né? Primeiro era sozinho, né? Na garagem lá da minha mãe, aí depois mais uma pessoa, uma estrutura alugada, né? Aí depois resolvi comprar esse imóvel aqui, a casa, né, velha, né, tal. Aí depois decidi reformar, porque a gente às vezes vive por etapas, né? E às vezes a gente não tem como fazer isso tudo de uma vez. Não tem como, você tem que seguir aquela etapa lá. E é coisa de Deus mesmo, né? E assim, aqui, por exemplo, a decisão que eu tomei agora, aqui dentro, depois de já ter a sede própria, já está todo estruturado, é investir em pessoas, em conhecimento, sem medo mesmo. Chegar na equipe e botar conhecimento deles, sem medo de errar, entendeu? Então assim, por quê? Porque quando a gente investe em conhecimento, melhora aqui para a empresa, melhor para os clientes, e eu brinco aqui com a equipe também que eu fico tendo um problema bom para resolver. Por quê? Porque depois que eu invisto em pessoas, em treinamento, em colocar as pessoas aí para ficar melhor, eu tenho que investir em manter a pessoa aqui dentro. Aí eu fico tendo um problema bom para resolver, que é a pessoa que tem que já é detentora de muito conhecimento, porque o conhecimento que ela adquire aqui dentro, se ela sair, o conhecimento vai junto. Não tem como eu falar, deixa o conhecimento aqui e vai embora, né? Então aí eu fico tendo esse problema bom para resolver, que é o quê? Manter a pessoa aqui dentro, né? É interessante isso aí. E
Me fala uma coisa, o Neto e Jota. Vocês acham que tem algum ingrediente para o sucesso? Se fosse assim, para a gente dar uma dica para alguém, tá começando um negócio agora. O que vocês falariam aí para quem está começando tipo assim, agora? entre eu e meu irmão aí, cara, eu acho que a fidelidade, igual nós dois, um com o outro, o amor, né, cara, e tipo assim, a confiança, né? Porque a confiança que eu tenho nele, a confiança que ele tem em mim, então, tipo assim, ele me passa muito isso e eu tento passar mais ainda para ele, que eu tenho um respeito muito grande por ele. Apesar de eu ser mais novo que ele, mas eu tenho muito respeito por ele e, graças a Deus, eu acho que isso aí é uma coisa que nos une cada dia mais, que é um querendo puxar o outro, sabe? É isso aí, cara. Eu acho que não... Estamos juntos aí nessa aí, eu não largo ele, não. Então é transparência? É transparência, né? Honestidade, isso aí é união, né? E união. É um largar a mão do outro, não. Vamos juntos nessa aí. Sou um servo de Deus, né, Marcelo? A gente já falou sobre isso. Eu, um dia, né, talvez tem quem não crê, mas eu estava com o plano de vir para Catalão. Eu vim para Catalão em 2008, fiquei 2008, finalzinho de 2008, 2009 e até o meio de 2010, quando eu casei, voltei para cá em Parnaíba. E aí eu, com esse plano de quando a minha esposa formasse, que seria final de 2013, a gente voltar para Catalão. E foi isso que aconteceu e tal, estava indo tudo bem. E aí, quando eu estava com tudo pronto para vir, aquela insegurança, se vem, se não vem, né? Toda aquela insegurança. E aí, Deus, né? Dê paz, né? Se for da sua vontade, abre as portas, porque eu não tinha o que fazer aqui, eu não tinha plano de vir trabalhar com carro. Na verdade, eu não queria era trabalhar com carro, queria era outra área. E um dia eu estava até dando uma força lá, meu sogro lá na pousada, e aí quando eu servi o cara assim no balcão, que eu coloquei a garrafa assim no balcão, ele pegou assim e falou assim, é para você ir mesmo pro lugar que você está indo. Ele falou, deixa eu nunca tinha visto aquele cara. Ele falou assim, é para você ir mesmo pro lugar para onde você está indo. Só tem uma coisa, quando você estiver num lugar alto, não esquece quem te colocou lá. Então assim, eu nunca mais esqueci disso. Então assim, seja onde for, seja no lugar alto, seja no lugar baixo, seja onde for, eu sei que foi Deus que me colocou. Então, a gente não pode esquecer de onde veio, né? E também não pode buscar de Deus para onde vamos, porque debaixo da direção dele, assim, não acredito que o sucesso é só ter dinheiro, ganhar dinheiro e tudo. O sucesso é ter uma família bem-sucedida, é ter amizades, boas amizades, é ter bons relacionamentos. A gente ali, os meninos brincam comigo, que às vezes falam, não, você é psicólogo. Porque o cliente senta, a gente vira amigo. Então, assim, graças a Deus, a gente tem cliente que já comprou da gente 15 carros, o mesmo cliente, 14, quantos que o Cleiquinho comprou de nós? Nós temos um cliente lá de Três Anjos, que é um jovem empreendedor, que o cara é muito, muito sensacional mesmo. Ele já comprou no mínimo uns 15 assim, carros. É até ruim eu falar nome aqui, porque tem cliente assim, fiel. Ontem mesmo nós vendemos um carro para um cliente, eu mandei o link do site, ele falou assim, Neto, nós vamos ficar com o carro. Eu falei, vem aqui para você dar uma volta no carro. Ele falou, não precisa não, nós vamos ficar com o carro. A gente tem cliente de fora que nunca veio na loja, já comprou da gente 5 carros. Então assim, eu acho que sucesso é isso. Às vezes a gente pensa que sucesso é ganhar dinheiro, é ficar rico, poder comprar tudo que pode. Não. Eu acho assim que sucesso é viver bem, é viver em paz, é ter a paz de Deus, né? Como a palavra fala que a paz que excede todo entendimento. Problema nós temos. Antes de começar aqui, nós até falou aqui, né? Tem tantos carros na oficina arrumando, tem isso, tem aquilo. Mas assim, a paz que excede todo entendimento tem que reinar na nossa vida. Eu acho que isso mesmo é o sucesso. E o segredo para ter essa paz é Jesus Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, foi muito bom essa fala sua aí e a gente deixar esse exemplo aí de conexão com Deus, né, com o Criador. E eu queria
a gente já está partindo aqui para o final, né? E eu queria que você explicasse, falasse um pouquinho para a gente. Eu já conheço o projeto social que vocês têm. Vocês então explicar como é que funciona. Então, Marcelo, esse projeto social é interessante, né? Que antes de abrir a loja, a gente já tinha esse desejo de fazer alguma coisa nesse sentido. Tanto que quando a gente sentou com o pessoal para desenvolver a logo da loja e tal, a gente já pensava em algo assim que a gente usaria posteriormente, né? A logo. E aí veio, a gente, né? Foi direcionado aí a fazer esses produtos. O que é? A gente adquire produtos com a marca da loja, diferente de brindes, né? Tem os brindes que a gente dá e tal, e tem uns objetos diferentes. Talvez, por exemplo, a gente tem um boné de brinde e tem um boné, assim, uma coisa mais prime que a gente vende. Tem um chapéu que a gente dá de brinde, tem um chapéu que a gente vende. E aí todo o lucro desses produtos é destinado a doações. Muita gente pergunta, mas para quem que vocês dão? A gente não fixou, a gente vai sendo direcionado. Talvez você chega, ô Neto, tem uma pessoa lá que mora lá em tal lugar e tal, tá precisando tanto. Aí a gente vai sendo direcionado dessa forma. E aí tem uns produtos interessantes, muda. Às vezes a gente muda um pouco, né, outro tipo de produtos e tal, mas tem sido bênção. É interessante o quanto as pessoas abraçam essas causas. A gente mesmo no mundo tão frio, né, tão sem amor, quando a gente fala do projeto, as pessoas abraçam, compram os produtos. Então, assim, graças a não para nossa glória, para a glória de Deus, tem sido muito bom. Muitas pessoas têm sido ajudadas com cesta básica, consulta médica, talvez um óculos, talvez até esportivo. Até no esporte a gente já investiu um pouco, assim, em questão de Pagou o fono lá, né? O rapaz esse dia tava com... Tipo assim, exatamente, bem lembrado. Teve um menino, tadinho, tinha um problema na fala, então a gente abraçou, a gente deu uma estrutura aí para ele, né, um tratamento com a fono. Tudo isso, tudo isso de pessoas que abraçaram a causa, adquiriram os produtos e o lucro foi destinado. Então, assim, a gente trouxe umas lembrancinhas para você aí, né? Aí trouxe aí, a gente tentou pegar aí. Vamos mostrar aqui. A gente tentou aí pegar uma parte pro seu lazer, que foi um kit churrasco. É um kit churrasco. A gente pegou, tô vendo que você tá bem atleta. A gente trouxe uma garrafa e vem, tipo assim, todas. Então, os produtos aqui, Marcelo, tu tem a marca, a logo, né? Isso. Então, tipo assim, tem um kit churrasco, tem um porta-cartão, que é o porta-cartão que também, a caneta, né? A gente pensou numa coisa para cada área sua, Marcelo. Pro seu churrasco, para sua academia e, né, uma caneta para você assinar grandes projetos aí, grandes contratos aí. Muito obrigado. Obrigado, que isso, é um prazer. Prazerão, viu? Deus te abençoe aí. Qualquer coisa a gente está. É interessante aqui essa ideia de vocês, porque, né, o Deus tem abençoado muita gente, né, com nossos projetos, nossa vida, e é muito importante a gente também devolver para a sociedade um pouco que a gente consegue ganhar, né? Então isso é muito importante, né? Que darei eu ao Senhor pelos seus grandes feitos, né? A gente não conseguiria nunca retribuir o que Deus já fez por nós. A começar pelo sacrifício na cruz e o decorrer aí de uma vida com Deus. Mas que a gente for sendo direcionado, a gente vai fazer aí para que o nome dele seja exaltado e que as pessoas vejam a glória dele na nossa vida. Bom, eu já vou finalizar aqui agradecendo Neto e o João Paulo, Jota, por topar participar desse projeto aqui do podcast. Foi muito bom a participação de vocês. E também o seguinte, o empreendedorismo, ele salva, na verdade, o nosso país, né? Porque ele gera emprego, ele gera renda. E assim, os negócios
menores, os negócios pequenos, é os que são mais geradores de emprego e renda no nosso país. Então a gente tem que incentivar aí as pessoas a praticar mesmo o empreendedorismo. A gente sabe das dificuldades que é ter o negócio, que é ter o seu negócio no dia a dia, mas só isso que pode salvar o nosso país, né? Porque e aí vocês podem ter certeza que vão ser inspiração aí para muitos empreendedores, para muita pessoa aí que está com medo de montar o seu negócio e expandir, né? E tem que ter peito aí, confiar em Deus né? E vamos lá, né? E obrigado, nós agradecemos por estar aqui com você aqui, por ter a oportunidade, né? De contar um pouquinho da nossa história para vocês aí. E estamos aqui, que a gente puder fazer por vocês aí, estamos disponíveis aí na M2 Multimarcas. Isso aí, muito obrigado, foi um prazer, Marcelão, tá aí mais uma vez, né? Te encontrando agora diante de câmeras. Primeira vez a gente fica um pouquinho mais nervoso, mas eu acredito que numa próxima aí vamos... Tava tremendo? Vamos estar mais... Tava nervoso, mas não tem costume de ficar aí diante das câmeras, né? Mas foi um prazer, Deus abençoe, obrigado por ter assistido e qualquer coisa a gente está à disposição, meu amigo. Bom, valeu, obrigado, até mais. Grande abraço. Até mais.